Por gentileza, querido, abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 15, verso 1. Nós vamos ler até o 15. João 15, verso 1, nós leremos até o 15. Estamos em uma série de ministrações intitulada Eu Sou. Momento tão precioso, onde nós podemos conhecer mais sobre os atributos do nosso Rei. A sua autorrevelação na história. Eu sou. Essa noite, nós caminharemos pelas Sagradas Escrituras acerca do Eu Sou, a videira verdadeira. Leia comigo. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, e o lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Verso 10. Se guardareis os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida, em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Glória a Deus. A palavra, a Sagrada Escritura é tão maravilhosa que ela prega por si só. Nós poderíamos encerrar aqui. Então eu peço ao Senhor que eu não atrapalhe, que Ele me use com unção, com graça sobre vocês. Todo o cenário do Evangelho de João foi escrito aproximadamente entre 90 e 100 depois de Cristo. João velho, chamado discípulo amado, exala amor e propósito, com direcionamentos do Espírito Santo sobre esse Evangelho. O primeiro alvo do Evangelho de João é declarar a todos a divindade de Jesus o Cristo. É mostrar a todos: Jesus é o Messias. Ele é o Verbo vivo, Ele é o Deus encarnado, Ele é aquele que todos esperavam, Ele é Deus. O segundo alvo é oferecer motivos, através da própria vida de Cristo, para que a sua igreja, para que o seu povo, fossem conduzidos à fé salvífica, fossem conduzidos a crer e a viver
o Evangelho. O terceiro alvo é enfatizar a necessidade de uma relação pessoal com Cristo. Uma relação tão próxima, mas tão próxima, que ele diz: olha, vocês são meus amigos. Vocês sabem do meu coração. E por último, apresentar o Espírito Santo como o Consolador que viria. Existe intenção em cada palavra direcionada pelo Espírito Santo. E eu te convido nessa noite a desfrutar dessa mensagem, que de um modo tão simples tem a capacidade de afetar o teu casamento, a tua relação com os teus pais, com os teus filhos, a forma como você enxerga o trabalho. Tem a capacidade de te afetar essa noite, tendo a compreensão que a salvação começa agora, e ela deve ser desfrutada a cada dia. Queridos, o início desse capítulo, Cristo diz: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Quantos aqui já ouviram esse texto? Mas talvez, por não vivenciar o contexto como o povo de Israel vivenciava, a gente perde muita coisa. Essa declaração de Cristo é uma autorrevelação do seu poder, da sua majestade. Ele clama para si mesmo a glória, a honra, o domínio, o poder, a majestade. Se você se recordar bem, em Êxodo 3:14, Deus chama Moisés, ele está desesperado. Deus fala para ele: Moisés, vai libertar o povo. Eu ouvi o clamor deles. Moisés, diante da manifestação de Deus, ele diz: Deus, mas o que eu vou dizer para esse povo? Eles conhecem o Deus Ra, que é o Deus Sol. Eles conhecem a deusa Íris. Eles conhecem o Deus dos mortos, das águas, da terra. Eles sabem os nomes. Mas o que eu vou dizer para eles? Deus declara: eu sou o que eu sou. Ele estava dizendo: olha, eu serei para esse povo o que eu serei. Quando perguntarem para você qual é o meu nome, eu sou o que sou. Eu não me moldo, eu não me amoldo a padrões culturais da sociedade, de um modo de olhar as coisas como o mundo olha. Eu sou o padrão. Eu inauguro um novo tempo. Eu sou o que sou. Se você se lembrar bem, no Getsemane, está escuro, os discípulos estão juntos, todos vestiam roupas parecidas, eles falavam de um modo comum, eles eram tão próximos de Jesus que eles se pareciam com ele. Os soldados que ali chegam junto com Judas não conseguem identificar pela penumbra da noite. E naquela situação toda, eles perguntam: quem é o Cristo? Jesus declara: eu sou. E quando ele fala isso, todos caem por terra. Você começa a entender um pouco mais sobre o tamanho do Cristo que você adora.
Quando ele disse: eu sou a videira verdadeira, os discípulos que estavam sendo ministrados nessa palavra compreenderam muito bem. Porque em Salmos e em Isaías, nos escritos antigos, Deus chamava Israel de a videira. E ele disse: olha, eu preparei tudo para que vocês dessem fruto. Eu preparei tudo para que você fosse maravilhosa, para que os reis fossem impactados pelos seus ramos, para que os povos se cobrissem à tua sombra. Olha, eu preparei tudo para que o fruto da vide fosse derramado em outras nações. Mas ele diz assim: Israel, você foi incapaz de ser a videira verdadeira. Os seus frutos, as suas uvas eram bravas, eram amargas, não geravam o efeito esperado. Vocês não deram conta de cumprir o objetivo da videira. Quando Jesus declara: eu sou a videira verdadeira, ele estava dizendo: olha, tudo aquilo que o meu povo não foi capaz de vivenciar, de derramar, eu sou plenamente capaz, autossuficiente, cheio do poder, da autoridade, da honra, da glória, de manifestar e fazer. Eu sou capaz. Eu inauguro um novo conceito de verdade, de vida, de fruto. Eu não sei como você está aqui essa noite, mas talvez teu coração está dizendo que não tem jeito mais, que ninguém foi capaz, nenhuma igreja enquanto instituição, nenhum pregador, nenhum líder, nenhum médico, mas existe a videira verdadeira, que é suficiente, totalmente suficiente. Isaías 44, 22 declara: olhai para ele e sejam salvos todos os confins da terra. Querido, eu não sei o que aconteceu com a nossa geração, em que muitos de nós diminuíram o padrão, perderam o alto conceito, o elevado conceito de Deus. De algum modo passaram a vê-lo apenas na imagem de um servo sofredor, raquítico, nu, fragelado. Mas o Deus que eu e você servimos é aquele declarado em Apocalipse, a partir do verso 8, que diz que os seus olhos são como chamas de fogo, os seus pés são como bronze polido. É aquele que Salmos declara que quando ele vem manifestando a sua glória, os portões celestiais se perguntam: quem é este? Quem é este? Mas a resposta logo vem: ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. E esse Deus que nós cremos, a partir do momento que você tem um contato com Ele, é totalmente capaz, suficiente, de transformar a tua história. Pastor, mas está tudo ótimo, eu já tenho 15, 20 anos de caminhada cristã. Não, querido, você não entendeu. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, até aquele tempo onde não há mais trevas, em que os seus pecados, a sua obscuridade, ela é impactada pela luz de tal modo que você, a cada dia que passa, não é mais o mesmo, porque você se converte outra vez.
não permite que nós, firmados na videira verdadeira, e sejamos estáticos, parados. Ele não permite que você participe de mais um culto público, porque Ele declara: é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Muitos de nós somos impelidos por um tempo em que as estruturas, em que a sociedade nos impôs situações em que nós começamos a acreditar que tem tudo a ver conosco, e que o culto é para que sejamos servidos. Não. O culto nunca foi para que você fosse servido. O culto sempre foi para que você o servisse. Sempre. Sempre. Esse é o padrão do céu. Israel, conhecida como a videira verdadeira, falha. E o interessante é que ele faz questão de anunciar: eu sou a videira verdadeira. Ele só poderia falar: eu sou a videira, mas é porque ele estava anunciando: tem coisa falsa por aí. Tem coisa falsa por aí. Tem coisa falsa por aí. Estamos em um tempo em que as refeições foram modificadas, os alimentos foram modificados. Aquilo que era verdadeiro passou por processos de industrialização. E algumas coisas nem comida são, e nós comemos. O máximo que elas chegaram da comida verdadeira foi ter a essência, só o cheiro, ou só a cor. Mas ele declara: eu sou a videira verdadeira, em mim não tem falsidade, em mim não tem falhas. Um grupo de pesquisadores do Imperial College estava estudando o motivo dos insetos ficarem girando e girando e girando e girando e girando e girando ao entorno das luzes. E eles chegaram a uma conclusão: que os insetos, em sua grande maioria, são guiados pelas fontes de luz, mas em uma postura dorsal. O que é isso, pastor? Eles sempre colocam suas costas, tendo como referência a luz atrás, e caminham buscando os seus caminhos, seja para sua casa, seja de volta para casa, seja saindo de casa. Mas as fontes de luz falsas, os faróis, as velas, os postes, criaram uma bagunça em seu referencial de direção. Eles ficam girando, dizendo: eu preciso encontrar o caminho, eu preciso encontrar o caminho. E o desespero é tão grande que eles vão se aproximando, até que encostam na fonte de luz falsa e morrem. Pastor, por que você está dizendo isso? Fora da videira verdadeira, você vai encontrar imagens, tentativas, estratégias falsas, que só te conduzirão à morte. Somente na verdade, na videira verdadeira, você vai encontrar caminho e direção para a tua história. Somente nele. Jeremias 2,13 diz: porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas que não retêm águas. Deus está declarando da eternidade: olha, o meu povo me abandonou
um manancial de fonte inesgotável de água viva. E eles buscaram algum meio de criar situações para tentar reter essas águas, mas elas são rotas, são cisternas furadas, elas não conseguem cumprir o objetivo de reter as águas. É por isso que muitos de nós vivemos de tempo em tempo, movimento por movimento, evento por evento, retiro por retiro, e a glória se esvai. Nós precisamos viver a videira verdadeira. Mas, querido, viver a videira verdadeira de um modo intenso, constante, desesperado. Vindo para cá, minha esposa e eu estávamos arrumando e colocamos nossa bebê no berço. No primeiro momento ela estava quieta. Daqui a pouco ela percebeu que os pais não estavam por perto. A baixinha de 10 meses ficou em pé no berço. E ela gritava, de tal modo que se nós entregássemos para ela o melhor presente para sua faixa etária, ela ia continuar rejeitando. Se nós entregássemos para ela a melhor refeição para sua faixa etária, ela ia continuar gritando, porque a única coisa que ela queria eram os pais. Que no seu coração essa noite haja um desespero, em que o dinheiro, em que os relacionamentos, em que as refeições, nada te satisfaça. Só a videira verdadeira. Só a videira verdadeira. Só a videira verdadeira. Um teólogo do século passado, chamado A.W. Pink, ele dizia: olha, a maior marca do sucesso de um falsificador de moedas não é criar moedas totalmente falsas, mas é fazer com que elas sejam quase que perfeitas. Quando você não conhece a videira verdadeira, coisas que parecem com uma vide, olha, mas falou até um texto bíblico. Ah, mas o ambiente parecia legal. Ah, mas aquela casa. Não. Quando você conhece o verdadeiro, você não aceita mais o falso. Mas nós precisamos vivenciar essa realidade da busca, do relacionamento com o que é verdadeiro. Não existe prazer maior, querido, do que ele. Os vícios nunca em uma balança vão pesar mais do que Cristo. Os relacionamentos, os parentes, o trabalho, o dinheiro na balança nunca será capaz de pesar mais do que ele. E chegamos ao escândalo de negociarmos, de fazermos trocas, de dizer: ah, eu ainda não posso me entregar por completo porque tem aquele vício ali ainda, eu não quero abrir mão. Ah, aquele pecado ali, se eu for assim, pastor, eu vou perder meu trabalho, eu vou diminuir minhas finanças, eu vou perder a promoção, eu vou perder meus amigos. Ele é a videira verdadeira. Com ele, querido, nós não temos perdas aos olhos do céu, nós só temos ganho, porque ele é tudo.
Um pregador do século passado, na verdade 2 séculos atrás, chamado Charles Spurgeon, ele dizia: olha, quando Cristo for o seu tudo, você encontrará tudo em Jesus. O que foi que aconteceu? Em que coisas, pessoas, ambientes passaram a pesar mais do que o Rei da Glória? O que foi que aconteceu? Em que momentos de entretenimento passaram a pesar mais do que o deleite com o Rei da Glória? O que foi que aconteceu? Que os nossos lares sagrados, como habitação de Deus, passaram a ser um culto ao entretenimento, aos streamings, às séries, aos filmes, aos jogos. E aquilo que era uma marca da igreja cristã ao longo da história, famílias reunidas, orando, lendo a Bíblia, se tornaram quase um animal em extinção. O que aconteceu é que nós abandonamos a caminhada com a videira verdadeira. Nós passamos a esperar daqueles que não são a luz, luz. Nós passamos a buscar daqueles que não são a fonte, água. O véu do templo se rasgou, querido. Não existe nenhum pastor, líder nessa terra que consegue preencher só aquilo que Cristo supre. O culto público é uma manifestação dos seus cultos diários. E às vezes você chega em ambientes como esse e diz: por que não teve a cura ainda? Por que o cego não enxergou? O coxo não andou? O casamento ainda não restaurou? E Deus está dizendo: é porque no passado, ao longo da história bíblica, o meu povo me cultuava todos os dias, mas agora ele começou a marcar hora, horário, tempo, momento, e esperar de homens pecadores aquilo que só eu sou capaz de fazer. É só Ele. Querido, eu posso me matar consagrando, jejuando, orando, lendo a Bíblia. O pastor Ivande pode se gastar, o pastor Sinésio, só Cristo te preenche. Mas é necessário um relacionamento diário, 24/7. Está na hora da gente se conectar com a videira, porque só nela tem vida, só nela tem verdade, só nela, é só nela. Pastor, mas eu estou esperando ainda o meu casamento, porque o meu cônjuge vai me preencher. Mentira, não é capaz. Não coloca o peso sobre alguém, porque senão você vai arruinar o casamento antes de entrar nele. Casamento é um compartilhamento do céu, da realidade que Cristo Jesus está ministrando na vida de cada um. E aí a gente celebra junto. Mas é porque quando eu tiver meu filho, é porque quando eu tiver dinheiro. Não. Ele precisa de exclusividade. Ele não negocia a glória dele com outra. Ele diz: a minha glória eu não darei a outrem, ela é só minha. Ele não divide. Alguns de nós assim dizemos: não, ele é o primeiro na minha vida, pastor. Deixa eu te ensinar algo. A Bíblia diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Amém? Diz que a busca tem que ser primeiro, mas ele nunca pode ser o primeiro na nossa história, porque as prioridades mudam. Ele inaugura um novo cenário, uma nova classificação, uma nova taxonomia, porque Ele é o todo-poder. Ele não é o primeiro, sabe por quê? Porque Ele é tudo. Tudo. Tudo.
tudo, 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 tudo. Ele é tudo. Eu me lembro quando adolescente, eu ficava olhando para a vida de tantos homens e mulheres que perderam seus maridos, suas esposas, seus filhos, seus trabalhos. E eu ficava pensando: Deus, o que eles viram que eu não vi ainda? Por que eles foram capazes de viver de um modo tão intenso e radical? O que eles viram que eu não vi ainda? E a resposta sempre foi: eles viram que eu sou tudo. Eu sou o que sou. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou. Ele é o grande eu sou da nossa história. No verso 2 diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Nós vivemos tempos, queridos, estranhos, onde a gente começa a conceber Deus como um Papai Noel, quase uma fada do dente. Alguém que é brasileiro, e aí vai ter um jeitinho. Não, Ele é Deus. Ele é Deus. Ele diz: olha, todo ramo que estando em mim não der fruto, Deus corta. E todo que dá fruto, Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Como assim, pastor? Cristo está dizendo: olha, o meu Pai, Deus, Ele é o agricultor, é aquele que está cuidando da videira. Cristo diz: eu sou a videira, todos nós somos os ramos. Nós estamos em quem? Na videira. Querido, se você sabe um pouco sobre plantio da vide, você fica chocado. Essa revelação de Cristo aqui, ela é muito forte. Porque a videira, você vê aquele tronco seco, os ramos, e chega um período que de fato está ali, e aquela coisa começa a gerar folhas, flor, fruto, mas daqui a pouco tem alguns galhos secos. E eu fui pesquisar por que um galho fica seco. Porque afinal eu estou na videira verdadeira, eu estou no melhor solo, eu estou na melhor árvore, eu estou na melhor fonte. Mas o que gera isso? A resposta é porque chega em um momento em que esses ramos se distanciam tanto da fonte, ou dentro deles tem obstrução e a seiva não passa, a essência não chega, seca. E quando seca, querido, não serve para mais nada, só corta, lança fora. E quando você olha sobre isso, existem videiras e ramos que eles são luxuriantes, começam a ter muita folha, começam a ficar frondosos, robustos demais, em excesso. E o agricultor tem que ir lá e dizer assim: não, tem folha demais, deixa cortar, porque senão vai tirar toda a essência, porque senão vai tirar toda a energia, vai tirar tudo que tem, que também é para os outros ramos, e vai chegar em um ponto em que vai corromper o próprio fruto. Querido, a nossa caminhada cristã, ela é marcada por podas. Você pode dar um glória a Deus no seu lugar por isso? Porque se você não é podado, você vira um homem, uma mulher bomba. 13º apóstolo, 4ª pessoa da Trindade, surubim celestial, não é querubim não, é ó,
Peraí. Agora vai poder produzir mais. Ah, mas está doendo. O agricultor está dizendo, não, mas em mim tem cura, eu sou a cura. Ah, mas eu vou parar de dar fruto. Ele está dizendo, não, eu vou fazer gerar mais fruto ainda, por isso eu preciso podar. E ele nivela. Por isso que a palavra diz que ele resiste aos soberbos, aos arrogantes, mas ele concede a sua graça, o seu favor às que são humildes. Não deixa teu dinheiro fazer seu nariz ficar em pé, não deixa teu cargo, tua posição, porque senão você vai parar de dar fruto. Porque senão a essência da videira não vai chegar em você, você vai secar. E quando seca, querido, é só cortar e jogar fora. Você consegue entender? Esse capítulo, ele fala mais de 30 vezes, Jesus falando mais de 30 vezes, dizendo assim, eu sou, em mim. Ele vai trazendo pronomes, ele vai trazendo uma série de situações se referindo a Ele, para dizer para nós, sabe o que? Que o que importa é que Ele cresça e que você diminua, e que você se reduza, porque quando você se reduz, querido, a glória dEle, a majestade dEle pode se refletir em você. Se esvazie de você, se encha de Cristo. Está na hora de nos conectarmos novamente com a videira verdadeira. Só há crescimento na videira. Você pode buscar, querido, o melhor teórico, o melhor mentor do mundo. Perto de Cristo, ele é nada. A melhor graduação, o maior título da história, perto de Cristo, ele é nada. Tantos cursos, você vai investir muita grana, e no final das contas, você abre o livro de Provérbios e te ensina muito mais. Você lê Eclesiastes e você diz, meu Deus, o que foi que aconteceu conosco, que nós começamos a buscar outras fontes? Eu sigo fulano, eu sigo Beltrano, e quem está dizendo, quem é que está me seguindo agora? Quem é que está permitindo que de fato a minha vida, a minha história, a minha revelação seja influência? E a gente passa a adotar falas e trejeitos, características, ditados que não são bíblicos. São a influência de uma sociedade mundana, corrompida. O mundo jaz do maligno. E a gente diz assim, não, mas isso foi fulano de tal que disse. Está na Bíblia? Eu prefiro o que está na Bíblia. Ah, mas foi o livro do fulano de tal que é muito inteligente. Choca com as Sagradas Escrituras. Eu prefiro ficar com o velho e bom livro. 17 séculos em média para ser escrito. Mais de 44 autores. Textos existem uma diferença temporal de mais de 800 anos, em que declaram o que iria, e o que seria, e o que viria de ser, e que anuncia a transformação. Eu prefiro ficar com um livro sagrado, porque ele é o único livro que quando você o lê, ele te lê. Ele é o único livro que quando você o lê, te transforma. O autor senta do teu lado e diz, posso te ensinar. Ele é o livro vivo. E nós chegamos ao escândalo de nos distanciarmos tanto da videira verdadeira, que cristãos com vários anos nunca leram a Bíblia inteira. Nós nos distanciamos tanto da videira verdadeira, que nós fazemos o GC, mas a nossa casa não tem culto.
em que nós preparamos estudos, mas os nossos familiares estão morrendo de inanição, porque não recebem de nós a fonte da vida, a videira verdadeira que emana de nós. Nós gastamos tempo em orações públicas, levantamos mãos santas, quando dentro de casa não erguemos um altar de oração e de adoração, declarando que só Ele é digno. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele é aquele que faz, Ele é a videira verdadeira. Aprendemos um jeito, como cisternas rotas que não retêm água, de parecer que é verdade, mas dentro de nós são como sepulcros caiados. Muito bonito por fora, parece crente, mas não é. Por isso naquele dia, muitos chegarão diante dele declarando: Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônios em teu nome, e ouvirão dele: afastai-vos de mim, vós os que praticais iniquidade, eu nunca vos conheci, ide para o fogo eterno. Deus usa quem Ele quer, querido. Usou uma jumenta para falar com Balaão. Não tem a ver contigo, tem a ver com a obra e o que Ele quer. O que te credencia como um cristão, um pequeno Cristo, é estar na videira verdadeira e refletir a essência de quem Ele é. A vida dele emana e te enche como um ramo, de tal modo que os seus frutos são dignos da videira. Israel foi reprovado como videira verdadeira, sabe por quê? Porque os frutos não refletiam a vida da videira, eram amargos, eram perversos. Se o seu fruto não reflete Cristo, só serve para cortar e jogar fora. Você consegue entender? Você consegue entender? Você consegue entender, querido, a necessidade e a urgência de santos serem santos? Você consegue entender? Um pastor muito querido, ele dizia: olha, a tragédia do cristianismo são santos sem santidade. Que o mundo receba fruto digno, adequado à videira. Fica de pé no seu lugar, por gentileza. Talvez você aqui essa noite recebeu durante essa ministração um entendimento das podas, dos cortes, e eu oro a Deus para que você tenha recebido, porque somente assim você vai estar habilitado para frutificar de verdade. E talvez você pense assim: agora, pastor, já está na hora de eu ir embora. Se eu falasse que ali fora ia ter um churrasco de graça, você ia receber um saco de chimarrão, você ia receber não sei o que lá mais, será que você ia? Então não vai embora não. Tem pessoas que estão aqui, que quando você se movimenta e vai embora, ele fala assim: eu vou também. E hoje poderia ser o dia da salvação para ele, da cura, da restauração do casamento. Então não seja pedra de tropeço para ninguém não. Firma o corpo, crente. Firma. Firma. O motivo das podas, de fato, é te ferir. Repete assim: o motivo da poda é me ferir, para que eu produza fruto verdadeiro. Agostinho de Hipona, ele dizia: feriste-me com a tua palavra, por isso eu te amei. É um pai que corrige o filho porque ama. A minha baixinha ali tem 10 meses. Às vezes eu deixo ela chorar até a água cristalizar, até a lágrima cristalizar. Sabe por quê? Eu estou ensinando para ela: o teu ego não é guiado pela tua vontade, mas você tem um pai em casa e eu mando.
Está alimentada, está trocada, está com roupa, então não vai ter manha. Está sendo nutrido pela seiva da videira. Se tem muito dedo, muito não me toque. Ele está dizendo: deixa eu podar mais, deixa eu podar mais, deixa eu podar mais, deixa eu podar mais, até que entenda que eu sou a fonte, e que eu não estou aqui para mimar meus filhos, eu estou aqui para ensinar o que é o amor verdadeiro. E no meu reino não tem filho mimado, só tem soldado forte. Só soldado forte. Pastor, como é esse fruto, pastor? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Está faltando um monte aí, pastor. Se conecta com a videira, que o Espírito Santo tem a incumbência do resto. Ah, mas na minha casa tem briga todo dia ainda. Querido, se você é um cristão, tua esposa é uma cristã, e na tua casa tem briga todo dia, você não é cristão. Você pode até parecer mas você não converteu ainda. Se a sua família inteira é chamada cristã, está na igreja, e você como filho continua rebelde ainda, você ainda não está conectado com a videira verdadeira. Você só é mais um rebelde, insubmisso, desobediente. Você precisa converter de novo. Se no teu trabalho você tem vergonha de anunciar Cristo, você ainda não é um cristão, você só é um simpatizante do ambiente da fé, porque um cristão, na essência, a palavra cristão significa pequeno Cristo, aquele que parece com Cristo. Ele é um cristinho, ele anda e todo mundo fala: é Cristo, é um cristinho, é um cristinho, parece com Cristo, parece com Cristo, parece com Cristo. Se você não se parece com Ele, significa que você está parecendo com o mundo. E se você se parece com o mundo, você não está na videira verdadeira. Você precisa se parecer com Cristo. Isso é que marca a nossa história como cristãos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e vós sereis conhecidos pelo amor. Pedro era tão parecido com Cristo, que quando ele nega, ele está no meio. E daqui a pouco as pessoas olham para ele e dizem: olha, você é um deles, porque você fala como um deles. Daqui a pouco alguém diz: não, você se veste como um deles. Existe um padrão do céu que emana em nós. Talvez você está parecendo demais com o mundo, e Deus te trouxe aqui essa noite dizendo: quando é que você vai gerar frutos que pareçam com a videira? Quando é que você vai falar como uma videira? Quando é que você vai caminhar como uma videira? Quando é que você vai existir como uma videira? Quando é que eu vou ser glorificado nos teus frutos? A continuação dos versículos diz que Ele é glorificado nos frutos que nós geramos. Que fruto você tem gerado, querido? Como você tem sido conhecido ao longo desse ano? O irado, o brigão, o nervoso, o estopim curto, o chato, aquele que a boca suja, 10 palavras, metade é palavrão. Não. Nós seremos conhecidos como aqueles que estão conectados à videira e que derramam a própria essência da vide. Se você tem condição física, só se você tiver condição física para isso, eu te convido a se ajoelhar no seu lugar e nós vamos orar. Se não tem problema, pode permanecer de pé em total reverência. Mas eu te convido a começar a orar no seu lugar e pedir a Ele, dizendo assim: Senhor, me converte de novo. Me converte. Santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Tudo que foi ministrado aqui essa noite é Bíblia. E se você não gostou, é porque você não está amando o Evangelho, só a sua opinião. E se você ama só a sua opinião, significa que você é um idólatra do teu ego, um ególatra. Mas no reino só existe um patamar de pessoas: aqueles apaixonados por Cristo, pela palavra de Cristo, aqueles que não vivem por suas opiniões, mas vivem pela palavra, pela videira verdadeira.
Senhor Deus, maravilhoso Pai, eis-nos aqui, ó Deus, como filhos do Senhor, inclinados diante do Senhor, te pedindo, ó Pai, converta-nos outra vez, nos ajuda a estarmos conectados com a videira verdadeira, com Cristo. Que a partir de hoje, ó Deus, possamos reverenciar ao Senhor com frutos dignos de arrependimento, com frutos adequados com a videira. Desperta-nos para orar mais, para jejuar mais, para ler mais a Bíblia, para sermos mais íntimos do Senhor. Afinal, Tu és a videira verdadeira. Nós nos recusamos a viver mais um segundo sem nos parecermos com Cristo. Nós nos recusamos. Nos ajuda, Deus.